com essa igreja de Ume, com a Catedral de Ume, é a torre central, é uma torre só, que é o campanário no centro da igreja. Então dá esse ar mais, parece que ela pousou ali como uma nave, né? Ela tem um peso maior. E essa Catedral de Ume, a nossa é muito parecida com ela, que ela é do início do século XIV, 1300 e alguma coisa. E foi concluída em 1800 e alguma coisa também, que eu não lembro com exatidão. Só que ela é infinitamente maior, ela é quase 100 metros mais alta do que a igreja nossa. O estilo gótico eleva a vista e a mente para o céu. Aqui, tudo se volta para cima e as ogivas, essas figuras formadas por dois arcos que se encontram no alto e estão presentes por toda parte, são os elementos de maior caracterização na arquitetura gótica. Foi a revolução na construção, das grandes construções, foram os arcos em forma de ogiva, que é a forma do foguete, né? Que antes era o arco romano, que para se fazer o arco é a metade de um círculo. Então a largura sempre é proporcional à altura. Fazer alguma coisa muito larga, ela vai ficar muito alta. Ou muito alta, muito larga. A ogiva permitia então que você tivesse uma altura muito grande e a curvatura não teria necessariamente que ser... não tem que ser proporcional. Lógico, ela segue uma proporção estética, porque senão ela perde o propósito. Mas você não precisa, para ter alguma coisa ou muito alta ou muito larga, uma não depende necessariamente da outra. Não é resultado final, por exemplo. Pegar o compasso, se fizer isso aqui, ó, mas eu não quero essa largura aqui, eu quero essa altura. Entendeu? No caso da ogiva, você consegue ter vãos altos, mas mais estreitos. É lógico que existe uma proporcionalidade, mas e os apoios também, né? Aí já é uma questão mais técnica. Os apoios mudaram, a maneira de se apoiar os arcos, né? Nos pilares, nas colunas. Então foi uma revolução. As alturas foram... se permitiu que se fizessem templos mais altos ou construções mais altas. Então ela revolucionou isso na Idade Média, né? 1100 e alguma coisa. 1120, acho que foi a primeira. A data exata não me lembro, mas foi no 1100 e alguma coisa, na França, a primeira igreja gótica, o primeiro templo gótico. Então faz muito tempo. Outro elemento... Gótico, né? Da Idade Média mesmo. Neste primeiro bloco, você viu como os interesses mercantilistas da coroa portuguesa estimularam a ocupação de terras no Brasil e como as sesmarias trouxeram para cá os primeiros habitantes da cidade. Como a relação entre o Estado e a Igreja Católica influenciava diretamente na vida dos brasileiros e a necessidade de fundar um povoado para conquistar a autonomia político-administrativa. O impulso econômico que a ferrovia deu à cidade viu também um pouquinho da construção do atual prédio e a importância da mão de obra italiana utilizada ali, desde a base à ornamentação, e ainda conheceu um pouco do estilo neogótico. E no próximo bloco, a chegada dos imigrantes italianos no Brasil, algumas etapas do trabalho desenvolvido por eles e a utilização de produtos que vieram da Europa na construção do atual prédio da Igreja Matriz. Ao entrarmos na Igreja Matriz, somos sempre surpreendidos pelas pinturas magníficas e pela arquitetura monumental.
Mas nesse esplêndido conjunto formado por arquitetura e pintura, não é só a inspiração que veio da Europa. A maioria da mão de obra empregada aqui também. Os italianos começaram a chegar ao Brasil por volta de 1870, quando o país vivia a prosperidade do ouro verde. O trabalho mais conhecido dos italianos na matriz são as pinturas, mas do outro lado dessas belas representações, imagens raras que poucas pessoas viram, revelam o talento dessa gente que parece ter o DNA da arte pulsando no sangue. Para quem está acostumado a olhar de baixo para cima, nós estamos no avesso das abóbodas. Aqui, em meio à poeira acumulada por um século de existência, há um espetáculo à parte. A beleza em estado bruto. No final do século XIX, a construção civil no Brasil se baseava em técnicas manuais e artesanais. O ferro era muito pouco utilizado e as primeiras obras de concreto armado apareceriam somente na primeira década do século XX. Nas mãos dos italianos, a habilidade para transformar elementos da natureza em estruturas de sustentação capazes de resistir a mais de um século de existência. Eles usavam muito em cobertura, ou na época, usavam o que tinha na região, e aqui tinha muita peroba, tanto é que está no símbolo do brasão de Jaú. Peroba rosa? Não se sabe se é peroba rosa, mas era mais comum. E o ipê. O ipê é mais duro ainda que a peroba. E hoje ninguém nem usa mais uma tora desse tamanho. Não. Hoje você usa concreto ou viga metálica. Ó, dá uma olhada, é uma viga só. Deixa eu ver se não tem nenhuma emenda para não falar bobagem. Ó, ela é uma tora inteira, ó. De fora a fora. É uma tora só. Todas essas, a gente chama de linha, né? A linha da tesoura é uma tora só. E ó, ela não é apoiada no centro. Ela só é apoiada nos cantos, que é o princípio da cobertura do telhado. A madeira, ela não perde característica, desde que não tenha ação de cupim ou de muita umidade, infiltração de água. Caso ela tenha as condições normais de temperatura e pressão, a gente tem isso em química, ela se mantém eternamente. Essa madeira, ela vai continuar sendo essa madeira eternamente, ela não vai se alterar. Ela não sofre mutação. Numa boa parte, as serrarias trabalhavam com a força da água, isso antes da energia elétrica.
Ou força d'água, em alguns casos eles trabalhavam com vapor, com máquina a vapor, ou máquina já com motor explosão. Mas para aparelhar ela, era lavrada na mão, para tirar algumas imperfeições. Você vê o mastigado aqui, ó. Tem sinal de... Assim. Muito é sinal da marca da serra, mas outros é do próprio enxó. Para deixar ela o mais plana possível. Essas marcas aqui, você fala? É. Muitas é marca da serra, mas esses mastigados assim, ó. Tá vendo? Que se bate e arranca a lasca. Imagina você batendo com uma lâmina aqui assim. Porque ela tem que ficar plana, onde tem os encaixes. As abóbodas da matriz são um espetáculo para os olhos. Construir esses arcos hoje utilizando ferro seria algo comum, mas os italianos tinham apenas tijolos e cimento para fazê-los. Nesse processo de construção artesanal, as nervuras, essas linhas salientes que parecem molduras e se encontram no alto, têm papel fundamental na sustentação desse imenso complexo estrutural. A aproximadamente 15 metros de altura, é espantoso pensar que em toda essa estrutura não há uma única barra de ferro sequer. Sob meus pés, tijolos, cimento e a apurada técnica de domínio italiano. Antigamente não tinha concreto armado. Então como que eles faziam a verga superior das portas, a verga de cima? Eles faziam não o arco completo, em alguns casos se fazia, mas quando eles queriam que a verga fosse reta, eles faziam um arco mínimo e punham uma cunha no centro. Então uma força acaba anulando a outra, só que era todo feito de madeira. Então eles faziam todas as escoras. E onde eles queriam a curvatura, ou a nervura, ou, no caso, a abóbada em si, a gente está no centro de uma delas. Hoje seria com concreto armado, então teria que ter uma forma. O princípio seria o mesmo, eles fariam uma forma por baixo, escorariam ela na forma que eles quisessem, jogaria a malha de ferro com a dimensão para resistir àquela... projetada lá. E joga concreto em cima. Hoje seria infinitamente mais fácil fazer isso. Tá vendo aqui, ó? Todas elas... essa parte em quase que todas relevo, se né? encontram... Não dá para ver o centro ali. Essa parte aqui, né, de relevo, né? Exato. E aí tem esse, ó, um arco central aqui, ó, tá vendo? Que é um arco maior. Ah, aqui, ó, entre uma abóboda e a outra. Aí tem um lugar onde ele tem uma camada de tijolos maior. Maior ali, né, que tem... E aí ele vai se encontrar na base de um pilar lá embaixo. Que aqui a gente não consegue ver a base do pilar. Ali a gente tem um trecho de forro plano. Ali mesma coisa. Então elas se encontram na base, na cabeça, né? Na base embaixo. Na cabeça de um pilar. Então todas elas vão se encontrar num pilar lá embaixo. Então essas nervuras, uma acaba ajudando a travar a outra. Todas essas nervuras que a gente está vendo aqui, isso aqui tem função estrutural. Parte importante dentro do complexo estrutural, feita somente com tijolos e cimento, as nervuras são o resultado perfeito da união entre técnica e beleza. Que elas, além de ter uma função estrutural, que é fundamental, para o leigo pode não ser óbvio, para quem é da área, sim. Mas ela esteticamente tem um valor importante também. Então, a função estrutural dessas nervuras, que são as costuras na cobertura, no forro, né, que sustenta o forro. O cuidado estético com as nervuras também. Então elas não têm, apesar da função estrutural, o peso estético que elas têm são muito grandes. O peso estético delas é muito grande, né?
A Igreja Matriz foi construída entre 1895 e 1901. Estima-se que para construir um prédio de dimensões monumentais em 6 anos, usando técnicas manuais e artesanais, foi necessário envolver um grande número de trabalhadores. Não tenho ideia de quantos, mas foram muitos. Para ela ser construída, para ela ser concluída. E ela não é uma obra... Não dá nem para fazer a comparação com a construção de um edifício de vários andares, por exemplo. Você tem forma de concreto, você despeja o concreto, o ferragem, que é demorado. Mas a técnica é outra. Antes você tem que assentar bloco por bloco, o telhado, vocês fizeram uma tomada de dentro do telhado. Para fazer uma carpintaria daquela demora pra caramba. A imagem do campo da construção dá alguma noção de que foi preciso muitos homens para poder edificá-la. Não dá para saber o número exato, mas eu acredito que pelo menos uns 200, 300 operários trabalharam aqui. Porque ela é uma obra de uma área muito grande. O volume dela é muito grande, ela não é só de área de projeção, o volume é muito grande. A gente está dentro do telhado da igreja, olha o tamanho disso aqui, é o telhado. A gente tem lá a parte de baixo, tem torre, fundação, que a fundação dela deve ser profunda, embora seja outro sistema, né? Um sistema que não é adotado hoje para a construção de edifícios, né, com grandes agulhas. Era pedra, mas é tudo vala funda, profunda. O trabalho diferenciado dos italianos na construção da Igreja Matriz deixou uma marca tão forte que mais de 100 anos depois ainda causa admiração. Se ainda hoje ela causa admiração, independente do cunho religioso. Como obra em si, ela é um espetáculo à parte. A técnica construtiva, a gente está num lugar onde a gente consegue ver isso. O madeiramento, o trabalho de carpintaria. No caso aqui, o trabalho que eles eram artesãos, né? Eles não eram simplesmente pedreiros de empilhar tijolo. O pedreiro vem de quebrar pedra, né? Lavrar a pedra para poder construir, que é o trabalho de cantaria. Eles eram artesãos, não era para qualquer um. As técnicas, elas não eram, né? Não se transmitiam como hoje. Então passava de pai para filho, ou era uma cultura familiar, a família dominava aquela técnica. Os maçons, né, os que construíam os templos. Era uma técnica que passava de pai para filho, ou de mestre para aprendiz. Aqui então tem o DNA artístico do italiano. Tem. E aí a italianada dominava. A Itália tem uma tradição em construção, não que os outros países não tenham, mas principalmente na época da Renascença. Os grandes, Michelangelo, o Leonardo da Vinci, Bramante, Brunelleschi, o Andrea Palladio, todos eles da Renascença. Então tem construções assim, e tem mais uma montoeira de arquiteto e de construtor, que eu não me lembro agora. Mas a Itália, na época da Renascença, ela mostrou para o mundo obras que até então não havia referência. A Renascença é justamente por isso, né? Foi o fim da Idade Média, que é de onde vem o estilo gótico, lá da Idade Média. E a Renascença, o mundo renasceu, né? Para a ciência, para as artes. A perspectiva do desenho nasceu na Renascença, ou seja, isso na Itália.
Coberto com telhas de origem francesa, o telhado é uma prova de que a matriz esteve à frente de seu tempo. No final do século XIX, os telhados eram cobertos com telhas de barro produzidas pelos escravos. O molde era o próprio corpo e por isso elas tinham tamanho e forma diferentes, o que comprometia a qualidade da obra. Daí a expressão feito nas coxas, muito usada atualmente para se referir a algo que não foi bem feito. A telha essas todas elas de Marsella, cada um de um fabricante, mas são de Marsella, é tudo com forma metálica, Industrial. Ou seja, era revolução industrial, era extremamente moderno para a época. Se a gente for comparar com as telhas que a gente tem aqui, que era telha feita na coxa, depois até veio a telha que a gente chama de paulistinha, que é a capa e canal, que foi muito usada no século XX todo. Ela se tornou inviável porque ela é capa e canal, né? Então ela tem que amarrar, ou seja... E hoje tem a capa e canal tudo junto, que os romanos usavam. A telha romana. Usava em Roma mesmo. Ela era a capa e o canal, tudo junto, que é a quadradinha. E tem a portuguesa, que é a capa e o canal, tudo junto. Naquela época já havia telha produzida no Brasil, mas a telha disponível no mercado brasileiro não era a mais adequada ao projeto da matriz. Já tinha formas, essas sim, inglesas, formas metálicas, então permitia um acabamento perfeito, tanto nas telhas quanto nos tijolos. Mas eram as telhas paulistas, que é a capa-canal, que o canal é mais largo e a capa é mais estreitinha. Só que uma telha que com o vento ela se desloca, o encaixe dela não é como a telha francesa. Com um mercado que não atendia às necessidades do telhado da Igreja Matriz, a saída foi importar. Mas ela era importada porque a gente não tinha... Na época que o Brasil teve esse desenvolvimento muito grande, desenvolvimento urbano, principalmente o estado de São Paulo, foi de 1700, final do século XVIII para os dias atuais. Então tinha que se importar, porque a fabricação era mínima, a gente não tinha muitas olarias. E as olarias que existiam, na maior parte das vezes faziam tijolos, e que era tudo com forminha de madeira. O próprio oleiro ia lá, fazia um monte delas, e aí tinha tampinha com o logotipo, com as iniciais da olaria. Era bem mais rudimentar, isso até o início do século XX. Não é com qualquer terra que você faz telha, e nem tijolo. Você pode até fazer, mas não vai ter a qualidade necessária. Então Marsella, provavelmente lá para os idos de 1700 e alguma coisa, tinha o melhor barro, e as formas também. E muito antigamente era telha feita na coxa, que era feita na maior parte das vezes, não, sempre feita pelos escravos. Então eles faziam na coxa mesmo. E cada uma tem um tamanho, a não ser que fosse a mesma pessoa que fizesse sempre. Então é batido, é o barro batido na coxa. A influência da Europa na Igreja Matriz é muito grande. Além das telhas que vieram da França, a técnica do piso hidráulico, também conhecido como mosaico, veio com os italianos. Aqui tudo é digno de nota. Quando a maioria dos pavimentos das construções eram de madeira, a matriz surpreende com o piso hidráulico. Os
Esses desenhos não são pinturas sobre uma base, são camadas de vários milímetros de massa pigmentada. A produção desse tipo de piso é um processo muito lento e totalmente artesanal. Para se ter uma ideia, um bom ladrilheiro consegue fazer aproximadamente 15 dessas unidades por dia. É porque as formas, cada desenho tem uma forma específica. E além do cimento, que é o que dá a estrutura do piso, você tem os pigmentos. E tudo isso tem que ser manual. As misturas das cores. E a forma custa muito caro, porque é de ferro. Para você fazer um número muito grande de piso, você tem que ter um número muito grande de formas. No final do século XIX, o piso hidráulico era encontrado apenas em edificações luxuosas e tinha presença constante nos palácios da Europa. Mais de 100 anos depois, mantém o status e ainda é considerado algo extremamente sofisticado, um luxo e, como tal, muito caro. Isso tudo faz com que aquilo seja extremamente caro e raro até. Caro e demorado. Primeiro, porque o processo é o nome, hidráulico. Quanto maior número de detalhes, quanto maior o número de cores que você vai usar, mais caro fica. O pigmento custa caro. Tinta. E quanto mais detalhes, o que é caro mais da tempo tinta também. é o pigmento. Tudo é caro. Tempo, forma, tinta. O tempo que eles têm que ficar lá, no caso específico. Eles falam, acho que 45 dias de cura na água. Lembra que eu falei para você que era mais de 30 dias que eles deixavam? Lá naquela entrevista lá na estação? Lá eles falam, eles ficam 45 dias dentro da água. 45 dias para curar? Tem a secagem, né, que tem que secar o cimento, senão ele esfarela na hora que você põe na água. Depois que ele secou, fica 45 dias dentro da água. Que é para ele atingir a resistência necessária. Os pisos são mergulhados dentro de uma piscina de água. É um tanque de água, não uma piscina necessariamente. Com o cimento bruto ou já com a coloração? Não, com o piso acabado. Então ele é mergulhado dentro da água para quê? Ele atinja a resistência necessária. Então por isso que chama hidráulico, porque a cura dele é feita dentro da água. Então esse processo também é demorado, porque não é só enfiar ele dentro da água e retirar. Nesse bloco você viu um pouco das técnicas utilizadas pelos italianos na construção da matriz, conheceu um pouco sobre o piso hidráulico e sua confecção e as telhas importadas da França. No próximo bloco, a ética paternalista cristã, uma ideologia da Igreja Católica e o contexto histórico que a originou, como as pessoas pautavam as suas atitudes de acordo com o seu conteúdo e como ela influenciou as doações para a construção da matriz. Poderá apreciar alguns dos elementos doados pela família Almeida Prado e Moraes Navarro, como os belíssimos e caros vitrais que vieram da Alemanha, como o órgão tubular alemão e o altar-mor.
A construção de um prédio tão grande como esse, com tanta riqueza de ornamentação, é um investimento muito alto. Naquele tempo, o povo não tinha dinheiro nem para se manter vivo. Então, eram as famílias mais abastadas que contribuíam com a construção. Mesmo porque, no caso de Jaú, em 1900, Jaú estava começando a se sobressair economicamente. Jaú foi fundado em 1853. A construção da igreja, da matriz nossa, começou em 1895. Ou seja, Jaú estava começando a sobressair economicamente por causa da lavoura do café. Então, que tem uma ligação direta com o investimento financeiro alto, tem, é inquestionável, é uma obra monumental. E ela foi construída num tempo, eu não sei se recorde, mas que foi construída muito rápida. Você vê o tamanho da matriz, ela foi construída em 6 anos. As pinturas foram posteriores, elas tiveram início em 1922 e foram concluídas em 26, ou alguma coisa assim. Sempre construção de igreja tem uma forma de poder. Então, tem que ter muito dinheiro para fazer isso aí. Esse templo magnífico foi construído graças às doações da sociedade, cuja origem está diretamente ligada à condução social orientada pela Igreja Católica através da ideologia da ética paternalista cristã. É preciso dizer também que no final do século XIX, início do século XX, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela faz um grande esforço para trazer novamente os fiéis, porque o liberalismo econômico, ele pregava totalmente assim, o desprendimento de qualquer meio que pudesse controlar as pessoas. Nesse contexto que surge então a ética paternalista cristã, ou melhor dizendo, a nova ética paternalista cristã, porque essa já existia na Idade Média. E ela é uma repetição com outras palavras daquela época. Ou seja, rico é sua obrigação zelar pelo bem dos miseráveis, dos pobres, né? O que tem atrás desse pensamento, então? Uma maneira confortadora de você dispor de alguns bens seus em uso coletivo, e você continua sendo rico, e você é o benfeitor. Você é um escolhido de Deus para isso. O artefato social era uma forma de justificar como natural as desigualdades sociais decorrentes da concentração de riquezas, e suas orientações seriam respeitadas por todos, até mesmo pelos imigrantes italianos. Os italianos que chegaram